Olá, então pessoal, vamos para a nossa terceira aula e primeiramente nós vamos então começar respondendo as questões da aula anterior, né, da aula da atividade 2, em que vocês então mandaram as perguntas lá pelo Google Drive, né? Então eu vou responder as perguntas dos alunos que mandaram os questionamentos. Se por acaso tiver algum aluno que não mandou ainda a atividade, né? Até o momento que eu fiz essa gravação dessa aula, então eu não tenho como responder essa pergunta hoje para vocês, né? Então, se vier a atividade depois, eu só vou conseguir responder para você então na próxima aula, tá? Vamos então ver aqui com relação às questões, às dúvidas, né, de vocês. Então, pessoal, nós vamos para as perguntas agora de vocês, algumas dúvidas, né? Nem todos os alunos me mandaram perguntas, mas eu vou responder algumas aqui. Na próxima aula eu respondo mais algumas do pessoal que vai mandar depois, né? Tá? Vamos lá para a primeira, então, qual é o comando comum tanto para os ambientes Linux, Windows, como no Linux, e que permite verificar as portas abertas em um computador? O que significa essa questão de portas abertas? Então, assim, os nossos computadores, notes, enfim, todos eles têm códigos, né, como se fossem números nessas portas. Portas abertas, no caso, significaria as conexões, né? Então, pode ser a conexão HTTP, que é de internet, a conexão VPN, enfim, tem várias conexões ali que podem ser utilizadas, tá? E aí, nesse caso aqui, está pedindo quais os comandos, como é que eu sei, como é que eu faço para executar esses comandos, né? Então, tanto no Linux como no Windows tem esse carinha aqui, que é o prompt de comando, tá? Então, prompt de comando, deixa eu só dar um sim aqui. Aqui eu executo diversas funções, tá? Executo diversas funções com ele. Eu posso, por exemplo, uh, colocar isso aqui, ipconfig. O que significa essa palavra aqui? Esse aqui ele vai aparecer para mim qual é o IP, né? Qual que é o código do IP que está aqui conectado no meu notebook, né? Tá? Esse comando também pode ser utilizado também na versão Linux. Tá? Só muda só uma mínima coisa ali para estar configurando também. Uma outra opção aqui também para vocês terem, só para explicar um pouquinho melhor, esse aqui também, ó, aparece até o endereço MAC, tá? O que a gente fala na questão do endereço MAC? O MAC, cada computador, cada note, enfim, cada celular tem um endereço. Então, o que acontece? Esse endereço é um endereço físico. Por exemplo, vamos supor que alguém esteja numa LAN house, tá? Esteja numa LAN house utilizando lá e de repente a pessoa invade um servidor e rouba informações. O que acontece? Aí é tudo feito uma investigação e o pessoal vai atrás desse endereço MAC. Aí eles procuram, porque cada um tem um endereço. É como se fosse um CPF, tá? Só que na parte de tecnologia, né? No caso, na parte física de um computador ou de um notebook, enfim, seja o que for, tá? A partir desse endereço eles conseguem identificar. Então não interessa onde que, se a pessoa usou um IP diferente, um login diferente, o que vai valer é o código, o endereço físico, que é o código MAC, que faz com que ele seja reconhecido nesse sentido. E nesse sentido também tem o netstat, que é esse então, que a aluna me pediu, né? O netstat, então, ele aparece todos os endereços, né? Os códigos, né? Tá? Dos IPs e as portas em que estão identificadas aqui. Então, esse comando aqui, ele vai servir para mostrar para a gente, né? Quais são as portas que eu tenho no meu notebook, no meu computador, né? Daí podem ver que aparece então o endereço local, né? Os endereços externos, né? Da onde estão conectados, tá? E assim vai. Aqui vai aparecer todos os momentos em que eu estou me conectando a algum servidor, ou enfim, os sites que estão nesse momento executando, né? Então, por exemplo, até qualquer coisa que eu estiver fazendo, se eu estiver vendo um e-mail, se eu estiver vendo acessando alguma configuração,
ele vai então se basear pela porta, né? Pode ver que aqui tudo que tem HTTP, HTTPS são, no caso, sites, né? Tá? Sites em que eu estou navegando. Eu estou então navegando aqui, ou que já foram acessados, então ele vai me dizer o status, né? Dos locais em que eu naveguei, enfim, quais foram as portas em que foram utilizadas para acessar então essa navegação. Enfim, é um assunto bem complexo, né, pessoal? Tá? Mas só para explicar que tem como fazer diversas coisas aqui. Outro comando bem interessante também que vou mostrar para vocês é o ping. O ping eu faço um teste para ver se o site está funcionando. Por exemplo, eu vou colocar aqui .google.com.br. Daí ele vai aparecer disparando, né? Tá? Se o site estiver funcionando ou se eu tiver internet, aí ele já vai me dizer, né? Claro que nem, ó, pode ver que eu tenho sempre vai ter uma certa porcentagem de perda de pacotes, né? Devido à questão do roteador e tudo mais, né? Tá? Mas de 4 disparadas em que ele lançou contra o site, né? De acesso, eu só perdi uma, né? Então eu tive 75% de velocidade aí para alcançar, no caso, o site do Google. Vamos supor que eu vou digitar um outro site, nada a ver aqui, né? Vou colocar assim, go.com.br. Ó, vamos só ver se existe. Esse site aí existe também, ó, tá? go.com.br. Vamos digitar um outro aqui, go.cr.com.br, tá? Ó, no caso é um site que não existe, tá? Quando ele aparecer isso daqui, é um site que não existe. E eu também posso testar, no caso, se eu souber o endereço do site, né? Então, por exemplo, 192, 168, 100.100, exemplo, tá? Aí eu vou fazer um teste para ver se esse site existe, né? Pode ver que ele vai dizer esgotado o tempo de limite do pedido, significa que esse site ou não existe, ou no caso está fora do ar, tá? Esse link, no caso, esse endereço que eu coloquei, ou não existe, ou está fora do ar, tá? Algum exemplo, então, nesse sentido, para a gente entender como é que funciona esses códigos, tá? Sempre lembrando que tanto a versão Windows como Linux, todas elas utilizam esse prompt de comando, tá? Que ele serve, então, para executar, enfim, diversas configurações e execuções no computador, e o computador, basicamente, entende somente números e códigos, né? Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Sempre tive dúvida em como baixar aplicativos no notebook. Gostaria de saber como funciona. Bom, então na verdade é o seguinte, no celular a gente tem o Play Store, né? Ou o App Store se você tem iPhone. Daí fica todos os aplicativos lá. Porém no notebook a gente se baseia por sites na internet, tá? Então eu até baixei aqui o Atube Catcher, só colocar aqui a Catcher Download, tá? A Catcher é um aplicativo para baixar vídeos do YouTube, né? Tá? Aí como é que vai funcionar? Eu vou lá e vou digitar o que eu quero, tá? Vou clicar no link. Normalmente eles tentam procurar sempre o site onde que ele aparece já o nome do aplicativo, tá? Que seria o site oficial. Aí no caso aqui eu vou em versão mais recente, download. Eu já fiz aqui porque senão ia demorar demais para baixar, tá? Então, beleza, baixei o aplicativo. Aí vamos fazer o seguinte, ó, vocês podem ver que ele está na extensão .exe. O que significa isso? Que é um aplicativo executável, né? Que daí a partir dele, quando eu clicar nele, ele vai executar. Então, vamos cuidar nessa questão. Deixa eu só executar aqui. Que às vezes tem aplicativos em que a gente não tem a certeza se é mesmo, se esse aplicativo está certo ou não. Então tem aplicativos que a gente não sabe se está certo ou não, né? Então como é que eu vou fazer? Ó, sempre faz uma leitura do que está aparecendo aqui. Aqui pede a linguagem, ok.
tá? Essa opção aqui eu vou ter que deixar como eu aceito, vou em próximo. Aí aqui podem ver que ele já me dá alguma opção, né? Se eu quiser criar esse ícone aqui, se eu não quiser, eu, né, deixo desmarcado, tá? Tem alguns, eu queria até entrar em outro site, mas enfim, em que ele aparece, por exemplo, aqui, antes da opção instalar, ele aparece como se fosse um outro aplicativo que ele estaria instalando junto. Daí a gente pode ignorar ele. Então sempre faço a leitura aqui do que ele está falando. E podem ver aqui em cima, ó, é realmente o aplicativo que eu quero? É realmente esse. Porque às vezes pode ser que eu vou clicar e de repente vai baixar esse aqui que não é esse que eu quero, tá? E daqui no caso somente vai instalar e ele vai então finalizar. Na verdade, eu quero sair do instalador, né? Beleza? Deixa eu só minimizar aqui. Aí, no caso aqui, o Atube Catcher, onde é que você está? Aqui está, então, o meu aplicativo, tá? Aí ele já vai aparecer aqui na tela. Normalmente sempre é criado um ícone na tela do computador para ele aparecer para a gente e conseguir fazer todos os procedimentos, tá? E aqui no caso eu colo o link, né, do YouTube e baixo o vídeo, tá bom? Então, basicamente assim, para você baixar um aplicativo, você tem que ter certeza que é um aplicativo, que o site dele, né, não é um aplicativo falso, tá? Que às vezes você clica ali para baixar uma coisa e de repente te joga para um outro site, né? E aí não vai dar certo. Aí você vai correr o risco de pegar um vírus aqui, né? Como os vírus, a gente falou em vírus, né? Como os vírus entram em nossos computadores e celulares e o que eles podem causar. Então, uma das coisas é isso que eu expliquei agora, né? Eu posso baixar um aplicativo achando que é ele e na verdade não é. Então, depois que eu cliquei em executar ali, sabem que eu cliquei para abrir, né? Quando eu dei um OK, se for um vírus, infelizmente, né? Tchau, né? Vou ter que tentar passar o antivírus, tentar resolver para não pegar esse vírus, né? Para fazer com que ele seja eliminado, tá? Nos celulares aparece bastante em sites, né? Então você clica lá, aparece no site, você clica para fechar, ele não fecha, ou te diz que o celular está com perigo, é preciso baixar um aplicativo e assim vai, né? E às vezes é somente para você mesmo clicar e baixar, né? Na verdade não chega a ser um vírus, mas somente um aviso para você ir lá e tentar baixar alguma coisa e corrigir. Às vezes nem tem vírus, né? É somente para enganar o usuário. Também pode pegar por pendrive, enfim, tem diversas formas de estar acessando, né? E eles entram sempre por vulnerabilidades ou pelo acesso do usuário, né? Então a pessoa às vezes aceita alguma coisa sem querer e ele acaba entrando nesse sentido. O que eles podem causar? Diversas coisas. Tem vírus que serve somente para bagunçar o computador, vai lá, bagunça, faz uma, né, fica lento, ou abre um monte de páginas, né, liga o computador, abre um monte de páginas. Tem alguns em que eles visam então roubar, tipo, informações como cartão de crédito, né, então espera a pessoa entrar num site de compras, né, para acessar lá e ver o cartão de crédito, né. Tem alguns casos também em que sequestram informações. Inclusive, numa outra aula, eu posso até trazer para vocês. Eu tenho uma entrevista que foi feita com duas pessoas aqui de Iraceminha, dois comerciantes, né? Que foram vítimas de sequestradores de dados, né? Duas empresas, né? Que foi o Magia Alimentos e também o Sindicato dos Trabalhadores. Os dois tiveram os dados da empresa roubados e, no caso, os hackers, né? Exigiam um certo valor em dinheiro para devolver o sistema para eles, tá? Eu vou então reproduzir esses vídeos de entrevista num outro momento para vocês estarem vendo então um pouquinho com relação a como é que foi essa história aí que aconteceu aqui em Iraceminha, né? Então a gente nunca vai achar que fica livre de tudo isso, né? Então eles podem causar diversas coisas, tá? Como esses exemplos que eu citei para vocês. Como o software interage com o hardware. Então, essas duas palavras nós vamos utilizar bastante também. Hardware é a parte física, né? Tudo que eu posso ver e tocar, né? E o software, então, são os aplicativos, sistema operacional, enfim. No caso, este aqui é um software, né? O Windows é um software. O que é hardware? Mouse, teclado, o monitor e assim vai, né? Então, um depende do outro, tá? Não adianta eu ter um Windows aqui, um jogo, de repente, para jogar,
se eu não tenho o teclado para estar clicando, né, jogando e assim vai. E a mesma coisa seria isso aqui. Não adianta eu ter, por exemplo, um teclado, um mouse, se eu não tenho um aplicativo para clicar nele, tá? Então os dois interagem. Então, dessa mesma maneira do aplicativo que eu instalei aqui, né? O que acontece? O software está agindo sobre o hardware, né? E na hora que eu clicar, vai ser o contrário. O hardware está interagindo com o software, tá? Então, um depende do outro para estar funcionando. Como surgiu a informática? Essa aqui também é uma pergunta bem complexa, né? Porque não se tem exatamente uma informação bem precisa, mas acredita-se que a primeira, o surgimento mesmo da internet foi designado pela primeira calculadora que foi criada. Então, a primeira calculadora mecânica, né? Deixa eu só digitar aqui para vocês, então, que é Pascaline, né? Pascaline. E não é isso que eu quero. Pascaline. Tá me jogando lá em todas, né? Vamos aqui então nas imagens da Pascaline. Então a Pascaline foi a primeira calculadora mecânica, né, inventada. Então foi a partir dela que acredita que se começou a ideia da informática, né? Então ela foi projetada e criada por Blaise Pascal, que deu o nome então à calculadora, tá? Olha só, ela foi criada em 1642. Então ela fazia aquelas quatro operações básicas, né? Somar, diminuir, multiplicar. E vou ter que colocar o carregador aqui. Então essa Pascaline foi a primeira então calculadora mecânica, né, que foi criada aí. E a partir dela começou a vir os outros equipamentos, né? Outros equipamentos então utilizados aí na informática. Deixa eu só botar aqui o carregador, já falo com você, só um minutinho. Isso aí, então voltando aqui com vocês. Quando estava explicando, né? Então ela foi inventada em 1642 e a partir daí então começou a se criar outros equipamentos, né? Veio o primeiro computador do mundo, que foi o ENIAC, na época ali da Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1969, veio a criação da internet, né? Com a ARPANET, e assim foi. Então, na verdade, acredito que foi nesse momento aqui em que se deu início, então, à ideia da informática, tá? Como criar um slide, né? Então, o slide eu estou fazendo aqui, tá? Nessa parte aqui, eu preciso desse aplicativo, preciso do PowerPoint, né? Microsoft PowerPoint para estar criando slides, tá? Ou também eu posso utilizar aqui também essa versão aqui que é o LibreOffice, né? Também eu posso estar baixando ele para estar fazendo, tá? Mas essa parte do slide vocês estarão vendo comigo, provavelmente o ano que vem. Esse ano a gente vai. Acredito que não vai dar tempo de estar vendo esses aplicativos, tá? Mas no próximo momento a gente vai estar vendo com certeza, tá? Então, basicamente, você vai precisar do aplicativo PowerPoint para estar criando um slide, tá? Como copiar pastas, músicas do computador para o pendrive e vice-versa. Então, por exemplo, assim, deixa eu só abrir aqui a minha pasta, né? Então, vamos supor, eu vou aqui no meu computador, né? Então, vamos supor que aqui eu conecto o pendrive, vamos supor que esse seja o pendrive, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou, então, abrir a minha pasta de músicas aqui. Aí, vamos supor que eu queira copiar essa pasta aqui. Como é que eu vou fazer? Botão direito, copiar, ou se não, Ctrl C para copiar. Aí eu vou em meu computador aqui e localizo onde está o pendrive. Normalmente ele vai estar aqui do ladinho, né? Como unidade USB, né? Vamos supor que seja esse aqui. Eu vou abrir ele e vou com o botão direito em colar. Então, ele vai colar, né? Aquela pastinha de músicas que eu tenho, no caso no meu computador, e passar para o pendrive. Se for ao contrário, é a mesma coisa. Vai lá, copia, cola, tá? E eu vou excluir aqui
essa pasta então. É bem simplesinho de estar fazendo, né? É só abrir então a pasta este computador e vai aparecer então as unidades aqui para estar copiando e colando. É possível transferir arquivos MTP sem depuração? Então, pessoal, o MTP ele é mais utilizado, a gente vê bastante na versão Samsung, né? Que a gente vê que às vezes acontece bastante erro nesse sentido, tá? O MTP, no caso, é um aplicativo, né, de transferência de arquivos, tá? Chamado de MTP. Então, como é que funciona essa depuração? A depuração USB, ela é feita lá pelo celular, quando vocês vão nas configurações, né? Aí tem a opção, se ela está marcado como sem depuração, o que acontece? Quando eu conecto o celular aqui no meu computador, ele não aparece aqui, né? Certo? Conecto por cabo, de repente vou aqui no meu computador e não aparece o celular aqui, né? Por quê? Porque na verdade ele está desativada a função depuração. O que eu posso fazer nesse sentido? Tem alguns aparelhos em que, mesmo que eu vou lá e ativo a depuração manual, ele não reconhece. Aí o que eu posso fazer nesse caso? Eu vou lá nos dispositivos, tá? Eu vou ter que vir com o botão direito aqui em este computador. Vamos fechar isso aqui. Botão direito, propriedades. E aí vai abrir para mim aqui o gerenciador de dispositivos. Nesse campo aqui, aí o que vai acontecer? Quando eu conectar o celular aqui, né, ele vai dar aquele barulhinho, aquele plugzinho, né? Mas ele não apareceu aqui, né? Ele não apareceu aqui para mim copiar de repente as fotos e passar para o meu Note, né? Então, aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer por aqui, tá? Normalmente ele vai estar em outros dispositivos. E aqui, então, ele vai estar ou como dispositivo desconhecido, ou vai estar como MTP, né? Só MTP. Aí o que eu vou fazer? Ó? Vou com o botão direito, tá? Atualizar drive. Eu vou em procurar drives para o meu computador. Eu vou em permitir a escolha de drivers, tá? E daí, nesse caso aqui, ele vai aparecer a opção chamada MTP. Aqui não vai aparecer, tá? Porque daí, na verdade, não é exatamente aquele aplicativo que eu estou precisando. No caso, não é o dispositivo que eu estou precisando, tá? Mas ele vai aparecer, ó, pode ver que aqui, no caso, é relacionado, então, à internet. Se fosse MTP, ele iria aparecer aqui, ó, MTP não sei o que. Aí vocês vão clicar nele e avançar em instalar. Só isso aí, tá? Aí, se ele não reconhecer diretamente lá pelo celular, que não tem como depurar, né, que manualmente não deu certo, aí eu posso fazer esse procedimento aqui, que normalmente vai funcionar, tá? Então, pessoal, essas aqui são algumas perguntas que o pessoal fez. A gente vai, então, para o segmento então, da nossa aula. Eu vou passar um pouquinho para vocês com relação ao próximo conteúdo, que é sobre e-mails, tá? E semana que vem, então, eu retorno aí com mais perguntas e dúvidas de vocês e eu vou estar então respondendo aqui com vocês, tá bom? Vamos então seguir a nossa aula. Perguntas para vocês. Eu vou só fazer uma ressalva aqui com relação então à última aula, que a gente falou um pouquinho sobre armazenamento em nuvem, né? Então vou só lembrar de uma coisa que eu acabei esquecendo de citar nesse sentido, tá? Que essas ferramentas de armazenamento em nuvem, como por exemplo o Google Drive, ele é multiplataforma. O que significa isso? Você pode acessar em qualquer dispositivo ou em qualquer local. Então, por exemplo, eu tenho a minha conta do Gmail, né, que é usada pelo Google Drive. Aonde eu abrir essa conta, eu vou ter, logicamente, todos os meus arquivos que eu tenho salvo lá. Se eu não tiver internet, eu não vou ter acesso, tá? Então, através da minha conta do Gmail, eu tenho acesso a todos os dispositivos. Eu posso ter a minha conta ligada no celular, no notebook, num computador, enfim, aonde eu estiver, na escola, tá? Eu posso levar todos os meus dispositivos junto, tá bom? Essa então só uma ressalva com relação à última aula. Então vamos para a continuação do assunto de hoje. Nós vamos então falar um pouquinho hoje com relação a e-mail ou correio eletrônico, que é a mesma coisa, tá? Então, vocês já ouviram falar provavelmente nessas duas palavras. Então, basicamente, o e-mail é como se fosse uma carta de correio que a gente possa fazer.
A única diferença é que ao invés de ser uma carta de forma escrita, né, e em formato de papel, ela é em formato digital, tá? Por isso que é chamado de correio eletrônico, porque na verdade tem quase a mesma funcionalidade de ser uma carta, né, em que eu posso estar mandando algum recado, porém tem outras coisas a mais que eu posso estar utilizando, né? Então, o e-mail, ele tem os protocolos, tá? Então, o protocolo de entrada que entra os e-mails é chamado, tem o protocolo POP3 e o protocolo IMAP, tá? Qual que é a diferença deles? O POP3, ele me permite, na verdade, que eu me conecte somente em um dispositivo ao mesmo tempo, tá? Então eu vou lá e conecto ele somente vai baixar os e-mails, né, naquele único dispositivo. Já o IMAP me permite que eu possa descarregar esse e-mail em diversos dispositivos ao mesmo tempo, tá? Por isso que atualmente é mais utilizada então a função do IMAP para descarregar então os e-mails, tá? Aí como é que funciona? Os e-mails estão na internet, aí eu posso, daqui no caso o POP, que seria o servidor principal, né? Eu posso copiar, no caso, para qualquer um dos dispositivos, tá? E também eu posso remover, né? Então, se eu remover daqui, eu não vou mexer nesse arquivo que está no POP, né? Ou no IMAP, enfim. Se eu apagar do meu computador, eu vou ter mais um backup aqui, tá? Essa seria a ideia, no caso, se eu descarregar, né, os e-mails diretamente aí. Também tem a função webmail, né? Então, webmail, a gente se identifica pelo link onde a gente consegue entrar e digitar pelo nosso e-mail, tá? Então, por exemplo, essa função aqui, o que acontece? Opa, deixa eu voltar aqui. O POP13 e o IMAP, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, salvo no meu computador. Então, quando eu baixar da internet, eu vou deixar uma cópia aqui e uma cópia no meu computador, tá? E já o webmail eu acesso direto na internet, aí eu consigo ver todos os e-mails ali. Então, eu tenho essa possibilidade de baixar os arquivos aqui também, tá? Se eu precisar, usando então o POP3 ou o IMAP. Exemplos de e-mails, né, que seriam as extensões, os mais conhecidos, né, por vocês, então, o Gmail, né, o Yahoo, tem o Ball também, ou UOL, o Outlook, ou o Hotmail, e também o iCloud. Então, são os mais utilizados atualmente, né, essas extensões aqui, gmail.com, outlook.com ou hotmail.com, yahoo.com.br, iCloud.com e o UOL ou uol.com.br, tá? Vamos então para algumas funções, né? Algumas funções então na caixa de entrada, caixa de saída, rascunhos, lixeira e spam. Eu vou estar explicando um pouquinho para vocês então o que significa cada uma desses pontos aqui, tá? Eu vou só cancelar aqui a minha tela e vou só entrar no meu e-mail aqui para a gente ver um pouquinho, tá? Então, olha só, caixa de entrada, logicamente, tem todos os e-mails que eu recebo aqui, certo? Então, o que está em mais escurinho, né, que não está, no caso, em negrito, né, significa que é um e-mail que eu recebi e eu não vi, tá? Os e-mails em que está aberto, em que aparece um pouquinho mais clarinho, são e-mails em que eu cliquei e eu visualizei, tá? Aí vocês podem ver que eles têm aqui do ladinho, ó, tá vendo que tem esse endereçozinho amarelinho aqui, significa então que é um e-mail importante, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira marcar esse e-mail aqui como importante. Eu dou um cliquezinho nele, ele pode ver que ele já apareceu, ó, conversa marcada como importante, tá? Por quê? Eu posso vir aqui em importante, aí tudo que eu marcar como importante vem para cá, tá? Ó, eu já pré-seleciono o que está marcado com importante. Aí, se eu desmarcar esse aqui, vocês podem ver que no importante ele já não vai mais estar aqui em cima, né? Lembra que eu tinha marcado ele como importante antes, tá? Aqui no caso que seria a caixa de entrada, para visualizar o e-mail, aí eu clico nele, né? E consigo ter acesso aos meus arquivos que eu recebi então nesse e-mail.
Nesse caso, se eu tenho um arquivo que tenha alguma coisa a mais junto, tá? Ele sempre vai aparecer o desenhozinho embaixo. Então, por exemplo, esse e-mail aqui, ó, não tem nada em anexo, é somente texto. Já esse e-mail aqui, eu já tenho, no caso, o documento, né? Pode ver que aqui ele já vai pedir para mim salvar, né? Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui para a gente conseguir ver. Ó, aqui já tem um documento para mim estar salvando, tá? Eu posso baixar para o meu computador, como eu posso passar direto para o Google Drive somente clicando nesse botão aqui, tá? Então, aonde tiver, logo abaixo do meu e-mail, né, que tiver alguma marcação, significa que ele tem um anexo, né, que tem alguma coisa junto para estar recebendo, né? Com estrela, então eu marco as opções aqui que eu tenho que são também importantes também, tá? Eu posso estar marcando aqui também. Adiados, então deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa questão do adiados aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos supor esse e-mail aqui, tá? Eu vou selecionar ele aqui. Aqui também tem a opção do estrela, né? Tá? Então, a mesma coisa, se eu marcar esse botãozinho aqui, também ele vai lá na opção com estrela, né? Que também seria como se fosse um e-mail importante. Seria praticamente a mesma ideia, a diferença é que ele vai em duas caixas separados, né? E também a diferença é que toda vez que eu marcar importante, sempre ele vai vir nessa minha caixa aqui, tá? Então, vamos ver aqui com relação então aos adiados, né, que eu falei para vocês. Então, vamos marcar esse aqui e eu vou aqui em cima, suspender, tá? Aí eu vou em suspender e eu quero adiar então esse e-mail para amanhã, tá? Vou clicar aqui amanhã. Aí se eu vou aqui em adiados, tá? Pode ver que ele já aparece aqui. O que vai acontecer? Amanhã, né, no caso dia 15 de abril, ele vai voltar na minha caixa de entrada, tá? Ó, pode ver que ele já desapareceu daqui. Amanhã ele vai voltar na minha caixa de entrada porque eu marquei essa opção como adiado. Por que eu posso marcar essa opção como adiados? Vamos supor que eu tenha um boleto que eu receba todo mês. Vamos supor, dia 15 é o vencimento, tá? E aí eu recebi ontem. Aí eu quero marcar para dia 15 que para mim não esquecer de pagar esse boleto. Daí eu posso ir lá, marco essa opção e coloco então adiado para tal dia. E aí ele vai lá e passa automaticamente para nós, tá? Então aqui são os com estrela, adiados, importante que eu já mostrei para vocês, tá? Os chats, então aqui eu posso também conversar com as pessoas em que eu tenho, né? Que isso aqui, pessoas que eu tenho no meu contato, né? Tá? Enviados, no caso, aparece os e-mails para quem eu mandei, né? Daí eu posso tá vendo também os arquivos que foram enviados aqui. Rascunhos, aí no caso, rascunhos, eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Eu até vou apagar esses aqui. Deixa eu só eliminá-los daqui. Vou clicar aqui, vou descartar rascunhos. Tá? O rascunho já vou explicar para vocês aí como é que vai funcionar. Aí tem todos os e-mails, né? Que daí se eu tenho mais do que uma caixa de entrada, aparece todos os e-mails aqui. Vai carregar todos eles, vai misturar todos, tá? E spam. Então, o que significa spam? Spam, no caso, são assim, ó, endereços de e-mail em que eu não selecionei e que o próprio e-mail entende que são anúncios, né? Ou, enfim, alguma coisa querendo te sacanear. Aí vocês podem ver que aqui tem da Itaú, tem esse aqui de não sei o que, de Lucilene, não sei o que. Aí, tipo, são e-mails que eu não tenho salvo no meu contato e ele cai direto no spam. Aí, o que acontece? Depois de 30 dias, ela já diz aqui, ó, passou 30 dias, esse aqui serão excluídos automaticamente. Mas eu posso excluir se eu quiser agora. Aí eu quero apagar todas essas coisas aqui, não quero mais. Dou um OK, vai eliminar do meu spam, tá? Certo? Então, aqui seria mais ou menos a ideia das principais funcionalidades do e-mail nesse sentido, tá? Deixa eu só ver aqui se faltou alguma coisa. Caixa de entrada. Tem a caixa de saída também. Que a caixa de saída,
No caso, ela vai aparecer nos itens enviados aqui, né? Que foram, então, os e-mails em que eu acabei enviando. E daí também, pessoal, a lixeira, ela vai aparecer que nem um spam, né? Então, se eu tiver itens na minha lixeira, automaticamente depois de um tempo, depois de 30 dias, ela vai eliminar todos os e-mails que eu tenho ali salvos, tá? Certo? Deixa eu só ver aqui. Aqui é também somente para mim mostrando a tela, né? Para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, aqui já é para nova mensagem que eu já vou então explicar. Então vamos lá. Para mim mandar um e-mail, então eu vou em escrever, tá? Aí olha só, eu vou aqui escrever, vou colocar, quero mandar lá para Infotech, daí pode ver que conforme o e-mail que eu já mandei alguma vez, ele já vai aparecendo aqui em cima para mim. Vocês podem ver que já está aparecendo, ó, rascunho, tá vendo, ó? E olha aqui, ó. Tá vendo que já tem o rascunho como número 1? Ou seja, vamos supor que eu estou demorando demais para mandar o e-mail, certo? Ele já vai cair no rascunho e daí depois eu posso, se eu quiser, por exemplo, fechei aqui sem querer, né? Fechei aqui, pode ver que ele está no rascunho. Eu posso vir aqui, ó. Eu posso dar 2 cliques nele, ele vai voltar de novo para a mesma tela de antes, tá? Aí aqui no assunto, aqui em cima, só para explicar para vocês de novo, vou deixar eu apagar aqui. Onde diz a palavra para, significa que é o e-mail para quem eu quero estar mandando. Então, eu vou digitar o endereço de e-mail. Então, pode ver que como eu já mandei para a Infotech, ela já ficou salvo. Mas se eu não tiver o e-mail salvo, eu posso estar digitando normalmente, tá? Assunto é como vai aparecer para nós. Ó, por exemplo, deixa eu só voltar aqui para a gente ver. Deixa eu só ir na caixa de entrada aqui. Ó, o assunto daí seria esse tema aqui, ó. Por exemplo, Welcome to Lenovo ID, né? Tá? Esse aqui seria o título em que vai aparecer para nós. Aqui é quem mandou, né? Quem mandou então o e-mail. E aqui aparece então o nome do título para identificar melhor, né? Tá? Então eu vou colocar aqui assunto, vou colocar teste de envio, tá? Certo? Aqui embaixo, depois de feito isso, né? Então aqui, nesse campo aqui, aqui se chama então corpo do texto, ou ou corpo do e-mail. O que significa? Aqui então eu vou estar escrevendo o que eu precisar informar, né? Ou enfim, tá? Então, o que acontece? Essa parte do texto aqui, ela seria como isso aqui, ó. Deixa eu só abrir esse e-mail. Então, aqui seria o destinatário, a pessoa que está mandando, tá? Aqui é o título, né? Que daí, no caso, o meu seria teste de envio. E aqui dentro, aqui então seria o corpo do e-mail, tá? Ou o corpo do texto, certo? Onde que eu digito. Aí, além disso, também tem a opção da gente inserir coisas a mais, tá? Aqui embaixo, por exemplo, tem as opções de desfazer, fonte e tudo mais, tá? Daí tem como a gente está fazendo também nessa parte aqui. Mas isso eu vou explicar na próxima aula para não ficar muito demorado o nosso vídeo, tá? Então, aqui, fazendo isso daqui, eu só vou clicar em enviar, tá? Eu até vou já clicar em enviar, porque depois qualquer coisa amanhã eu já vou apagar esse e-mail aqui. Vou clicar em enviar, ó, pode ver que ele está mandando mensagem enviada, tá? Eu vou aqui nos itens enviados, já vai aparecer, ó, que eu mandei para a Infotech, teste de envio, né, que seria o nome o título, né? E aqui então, corpo do texto, né, pode ver que, ó, quem mandou foi a Fabiana Santin, para a Infotech, Ponteiraceminha, e aqui então veio a minha resposta, corpo do texto ou corpo de e-mail, aqui vou estar escrevendo o que eu preciso informar, tá? Beleza? E aí, pessoal, como é que eu sei quando estamos vendo um e-mail ou um site?
tá? É bem fácil. Na verdade, o e-mail é sempre identificado, então, pelo símbolo de arroba. Então, onde tiver um arroba, significa que é um e-mail. E quando tiver HTTP, ou HTTPS, ou www, ou simplesmente o barra, né, e algum endereço, então é um site em que eu estou acessando, tá? Então, o e-mail tem que ter o arroba, né? Que é aquele que a gente acaba utilizando, né? Para abrir nossos e-mails. E o site, no caso, seria, tem que ter essas extensões aqui, né? Ou HTTP, ou HTTPS, ou barra e o endereço, ou www, tá? Então, isso significa que é um site, tá? Vamos então para a atividade 3, certo? Então, vocês vão enviar um e-mail. Vocês vão testar então esse envio do e-mail, conforme eu orientei agora há pouco, tá? Vocês vão então enviar um e-mail para fabisantin@gmail.com. O assunto vai ser a atividade 3 e no corpo do texto você deverá conter então o seu nome, né, o nome do aluno e uma frase que vocês queiram colocar, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês então mais sobre essa questão do e-mail e também vou mostrar mais algumas coisas que nós podemos estar inserindo, tá? O que nós podemos estar puxando então automaticamente. Então, a atividade 3 é essa aqui: enviar um e-mail, vão lá nos e-mails de vocês. Isso que você pode fazer tanto no celular como também no computador, tá, pessoal? No celular, abrem lá o Gmail de vocês, é o mesmo processo, tá? Se não aparecer a palavra escrever, vai ter como novo, né? E vocês vão então clicar lá e vocês vão então no assunto colocar atividade 3 e no corpo do texto vocês deverá então conter o nome do aluno e uma frase que vocês quiserem colocar. A data de entrega dessa atividade 3, então, será na próxima sexta-feira, dia 23 de abril, e o envio da atividade deverá ser feito, então, pelo e-mail conforme orientado, né? E depois de enviar o e-mail, vá até a atividade 3 e coloque no comentário particular, enviado por e-mail, e marque a atividade como concluída. Então, como eu orientei vocês também nas atividades anteriores que a gente fez, né? Atividade 1 e 2, que vocês mandaram pelo WhatsApp, então vocês vão fazer essa mesma coisa na atividade 3. Vocês vão mandar no meu e-mail e vocês vão na atividade 3 do Google Classroom, né? Que vocês estão vendo nesse momento, e vocês vão então marcar a atividade como concluída, porque vocês mandaram para mim no meu e-mail, tá? É isso então, pessoal. Boa semana até a nossa próxima aula e eu volto então na semana que vem explicando então um pouquinho mais sobre a utilização do e-mail e também respondendo mais algumas perguntas dos alunos com dúvidas com relação à informática. Tá bom então? Valeu e até a nossa próxima aula.